Olá a todos que acompanham o nosso canal. Hoje vamos falar da reforma trabalhista. Em resumo para você, a reforma trabalhista foi aprovada, o presidente sancionou e agora ela já é válida. Acordos coletivos podem já ser definidos baseados nessa reforma. Novas contratações também podem ser feitas baseadas nessa reforma. Então é importante que você que esteja trabalhando ou buscando emprego conheça muito bem os principais itens da reforma trabalhista. Vamos conhecê-los? Acordos coletivos. Muitos acordos entre patrões e empregados são derrubados na justiça. Agora, acordos coletivos terão força de lei e poderão tratar de temas como férias e remuneração por produtividade. Ou seja, aquilo que foi definido em um acordo está definido. Você pode entrar na justiça, mas o que vai prevalecer foi o acordo. Duração das férias. As férias normais 30 dias, com possibilidade de dividir em no máximo 2 vezes, sendo uma delas com no mínimo 10 dias, ou seja, você podia tirar 20 agora, 10 depois, ou os 30 corridos. Os 30 dias estão mantidos com a reforma, mas a data poderá ser determinada pelo empregador com 60 dias de antecedência e o período poderá ser dividido em até 3, ou seja, 3 de 10, uma de 10, uma de 5 e outra de 15, né? Ou seja, você agora tem os 30 dias que poderão ser divididos conforme a orientação do seu empregador. Mas o importante a destacar é que pelo menos 2 semanas seguidas deverá ter nessa divisão, não menos do que 5 e 2 semanas garantidas no mínimo dentro desse período de divisão das férias. Almoço. Trabalhos que excedam mais de 6 horas devem ter no mínimo 1 hora de repouso. Agora, pode ser definido 30 minutos, ou seja, o intervalo de almoço pode ser definido em 30 minutos conforme o acordo entre as partes. Jornada de trabalho. 44 horas semanais no máximo com 8 horas por dia. Agora existe a possibilidade de jornadas diferentes, de 8 com limite de até 12 horas por dia. Isso mesmo, o trabalhador pode chegar a trabalhar até 12 horas por dia e isso está amparado pela lei. Mas isso não pode exceder 44 horas por semana ou 220 horas mensais. Jornada 1236. A justiça aceita, mas na verdade não existia a regulamentação sobre 12 horas com folga de 36, embora muitos profissionais exerçam essa atividade nesta jornada de trabalho. Agora a reforma estabelece a jornada 1236 em qualquer setor e atividade por acordo coletivo ou individual. Ou seja, aquilo que acontecia mais com médicos, policiais e profissionais ligados a esses setores, agora pode ser convencionado para qualquer outro setor. Deslocamento do trabalhador. A Justiça Trabalhista entende que alguns trajetos podem ser contados como hora trabalhada. Com a reforma, deixa claro que o período de deslocamento não pode ser contado como hora trabalhada. Isso com certeza afeta principalmente aqueles trabalhadores que precisam se deslocar para o local de trabalho quando o local de trabalho é remoto, fica numa área distante. Então fica atenção aí para quem está nessa condição. Contrato intermitente. Não existe previsão em lei. Agora foi criado e permite contratar o empregado sem horário fixo de trabalho. O empregado é acionado à empresa quando precisar e o pagamento é feito com base nas horas de serviço. Então você é contratado por uma empresa, por exemplo, para prestar serviços de manutenção nos equipamentos dela. Você só vai trabalhar quando ela te chamar e só vai receber também quando você trabalhar. Ou seja, é quase que um diarista que você só paga quando ele vem e pelo tempo que ele trabalhou. Home office. Não existia lei também regulamentando o home office. Agora regulamenta o teletrabalho, o home office. A responsabilidade sobre o fornecimento ou compra, manutenção de equipamentos e infraestrutura será prevista em contrato. Então, home office, você vai estar na sua casa, vai utilizar os seus recursos e pode ser definido entre acordo quem paga o que e quem cobre tais custos com essa atividade. Contrato parcial.
o máximo de 25 horas por semana. Agora, esse horário foi estendido para no máximo 30 horas por semana. Contribuição sindical. Um dia de trabalho por ano é destinado ao sindicato, mesmo para o trabalhador não sindicalizado. Agora acabou, o fim dessa contribuição obrigatória. O pagamento será facultativo. Mas antes que vocês se animem, é importante dizer que, após a aprovação da reforma, governo e sindicato já estão conversando para tentar flexibilizar um pouco esta decisão, porque não agradou nem um pouco os sindicatos. E vocês já sabem por quê. Multa por discriminação. Não existe previsão na lei. Agora existe uma multa de 50% do teto do INSS em caso de discriminação por sexo ou etnia. Abre-se aí uma discussão ampla em relação a quem terá direito e como provar isso. De qualquer forma, é interessante porque se tem pelo menos alguma coisa que regulamenta isso. Porque infelizmente a gente sabe que existe discriminação. Trabalho insalubre. Grávidas e lactantes são automaticamente afastadas do trabalho. O afastamento agora será automático apenas em caso de grau máximo. Em outros casos, o afastamento exige laudo médico. Aí está uma das regras da reforma mais, eu diria, cruéis, porque se a grávida é colocada numa situação de risco, essa definição de grau máximo com laudo médico pode abrir aí precedente para que muita gente seja colocada em risco. É um ponto de atenção. Protestos por decisão judicial. Em caso de não pagamento, protesto contra a empresa pode ser feito em 60 dias. Em caso de não pagamento, protestos contra a empresa pode ser feito em 45 dias. Aí já ajuda um pouco mais o trabalhador reduzindo esse prazo de espera. Homologação de contrato. É obrigatória a homologação da rescisão de contrato no Ministério do Trabalho ou no sindicato. Agora a homologação deixa de ser obrigatória. Isso torna o processo um pouco mais simples. Acordo para saída. Não existe previsão em lei. Agora foi definida a criação da rescisão contratual por acordo entre trabalhador e empregado com custos menores para a empresa. Ou seja, aquilo que era feito por fora, às vezes, me demite aí que eu te devolvo a multa do FGTS, aqueles acordos, agora está sendo definido um acordo por lei. E isso daqui é importante, a gente vai falar disso num vídeo específico, porque ele pode mexer nos valores que você vai resgatar, de multa, de FGTS, e também afetar o seu seguro-desemprego. Então é importante ficar atento a esse tópico. Honorários na justiça. Custos são pagos pela parte perdedora da ação. Hoje, os custos serão divididos proporcionalmente conforme a decisão da justiça entre ex-funcionário e empregador. Intervalo antes da hora extra. Existiu um intervalo obrigatório de 15 minutos antes da hora extra para as mulheres. Agora acabou o intervalo. Tem hora extra, segue direto, não tem mais essa pausa que era concedida para as mulheres. Bom, pessoal, em resumo foi isso que eu trouxe aqui para vocês sobre a reforma trabalhista. O tema é complexo, tem muitos outros pontos e nós vamos falar disso nos outros vídeos. Por hora, fica esse resumo para você. Continue assistindo o nosso canal, tem mais de 70 vídeos à sua disposição. Compartilhe, curta e ajude esse canal a continuar trazendo para você dicas importantes sobre o seu emprego e a sua carreira. Obrigado.